Olá pessoal, tudo bom? Então, aqui no sétimo ano, a primeira aula do primeiro bimestre, a gente começa com a conquista e o processo de ocupação da região Nordeste do Brasil. Sempre lembrando, é importante frisar que o Brasil foi ocupado, o território brasileiro ele foi explorado e dentro desse processo de ocupação ele se iniciou pela região Nordeste. Os primeiros movimentos que foram realizados em termos de conquistas territoriais foram realizados na região Nordeste. Então, o Nordeste teve um papel fundamental nesse processo de troca, de processo mais exploratório, de troca de mercadorias, enfim, de primeiros momentos. O Nordeste foi protagonista nesse processo de chegada da colonização europeia, lembrando europeia, não apenas portuguesas, mas holandeses, franceses, ingleses passaram pela costa do Nordeste e no Nordeste foi estabelecida essa primeira relação de contato entre os que vinham de fora e os primitivos nativos que estavam aqui, que eram os indígenas, os povos indígenas que já se encontravam aqui na região. Essa relação inicial ela se dá entre os indígenas e, primeiramente, estabelecendo um tipo de economia denominada economia pré-colonial. O Nordeste, como o resto do país, o resto do território naquele momento, foi ocupado desde a pré-história por paleoíndios, habitantes ancestrais dos índios que estavam na região, séculos antes da chegada da colonização europeia. Ressaltando que antes desses momentos, os povos europeus, ingleses, franceses, holandeses, já tinham passado aqui. Mas no momento do descobrimento, alguns historiadores acreditam que existia uma população já presente aqui nas terras brasileiras. Cerca de 5 milhões de indígenas no território, que depois foi chamado de Brasil. No início da colonização, algumas nações indígenas ajudaram os europeus na extração do pau-brasil, a planta que deu origem a esse nome do país em troca de especiarias, que era o escambo, ou seja, havia uma troca de mercadoria por mercadoria. O que os indígenas tinham de mercadoria, consideravam de interesse dos europeus, como metais preciosos, ou algumas especiarias vegetais, enfim, eles entregavam aos europeus e os europeus, em troca, também davam algumas especiarias, alguns produtos manufaturados, enfim. Isso daí foi feito a partir de uma relação de troca denominada escambo. Mercadoria por mercadoria. No entanto, o que vem a prevalecer nesse período foi a exploração e a eliminação dos índios, devido às constantes batalhas contra os senhores de engenhos e exploradores. A relação que se deu entre os nativos e os colonizadores, inicialmente, de forma muito mascarada, foi uma relação amigável. Havia aquele interesse em trocar mercadoria por mercadoria, mas depois percebeu que a agressividade da colonização ela começou a acontecer. O território, que era o principal elemento, o objetivo principal daqueles colonizadores, e os indígenas que muitas vezes resistiam em ceder esse território, ceder as riquezas minerais, naturais que tinham nesse território, e aí isso daí gerava alguns conflitos. Então essa relação amigável, ela durou pouquíssimo tempo, Ela durou um tempo muito reduzido e as batalhas, os confrontos foram inevitáveis dentro desse processo de ocupação. A região Nordeste foi o palco privilegiado do descobrimento. Os primeiros portugueses chegaram aqui por volta de 1500, lembrando que isso se dá com o estabelecimento da coroa portuguesa aqui, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia. Então, vários outros territórios, vários outros pontos do território nacional, eles foram já visitados, foram já conhecidos por outras nações. Então há registros em 1492, da chegada de Vicente Pinzón, que era um navegador espanhol, aqui nas terras de Pernambuco. Enfim, haviam franceses também monitorando essa costa, haviam franceses, holandeses navegando pelo Oceano Atlântico e havia essa pretensão de se chegar a essas terras. Então Portugal ele ocupa
é o país que ocupa, né, essas terras aqui no Nordeste inicialmente. Foi no litoral nordestino que se deu início à primeira atividade econômica do país, que era uma atividade extrativa, né? Sempre lembrando que é uma colônia, foi um processo de colonização por exploração, né? Então não havia o interesse em povoar, em desenvolver, havia o interesse em retirar, explorar aquelas riquezas que o território oferecia e levar essas riquezas para a Europa, né? Então, a primeira atividade econômica no país foram atividades de extração. Países como a França, que não concordavam com os tratados que eram estabelecidos aqui, como por exemplo o Tratado de Tordesilhas, realizavam constantes ataques ao litoral com o objetivo de roubar os recursos naturais tão apreciados da costa brasileira. Um deles, justamente o pau-brasil, né? Que tinha uma função de fornecer matéria-prima para a confecção de tecidos. A administração da colônia, a ocupação europeia e o desenvolvimento de algumas atividades foram se implementando ao longo da ocupação na costa do Nordeste, né? Havia preocupação em se cuidar daquilo que tinha sido descoberto. Por quê? Porque haviam potencialidades ali naquele espaço, né? Potencialidades extrativas, potencialidade de se retirar as riquezas minerais naturais daquele espaço, né? Então havia essa preocupação das potências europeias, principalmente Portugal, com relação ao território brasileiro, de se ocupar e se desenvolver algumas atividades. A cidade de Salvador foi a primeira cidade sede do governo geral português no Brasil, pois estava estrategicamente localizada em um ponto médio do litoral, né? Então, a primeira chegada foi em Porto Seguro, muito próximo, né? E a primeira localização em Salvador, né? Ali presente como sede do governo geral. O governo geral foi uma tentativa de centralização do poder para poder auxiliar as capitanias que estavam passando por momentos de crise, né? Então, as capitanias, elas foram sendo exploradas e logo depois, muitas delas não conseguiram subsistir, né? Apenas algumas, duas, para ser mais preciso, Pernambuco foi uma delas, que conseguiu, a partir da exploração do solo de Massapê, um solo rico, né? Um solo natural rico para a produção de cana-de-açúcar, conseguiu subsistir. Então, como a gente pode observar aí no slide da planta da cidade de Salvador, que foi a sede do governo geral, nos primeiros séculos de ocupação, né? A gente vê que é uma ocupação bem rudimentar, né? É uma ocupação onde a gente tem um traçado, né, muito simétrico, é uma representação cartográfica também de forma muito desenhada, com um objetivo, né? Então é uma representação que traduz o processo de ocupação, né? Ela tem uma intencionalidade de conquista de território, então a gente percebe que é uma cidade que foi feita para o porto, para a extração, para a exploração e para a condução de todo esse material, essa matéria-prima, para as metrópoles na Europa. Alguns personagens se sobressaíram, né, dentro desse processo de ocupação, né, como Duarte Coelho, que foi o donatário da capitania de Pernambuco, né, o conde Maurício de Nassau, que depois, com a ocupação holandesa nos territórios do Nordeste, também implementou um processo de desenvolvimento considerável. Enfim, muitos outros que vieram, né, artistas, pintores, escultores, também contribuíram para esse processo de ocupação europeia no Nordeste. No período colonial, Pernambuco tornou-se um grande produtor de açúcar e durante muitos anos foi responsável por mais da metade das exportações brasileiras. Essa riqueza atraiu novos colonos europeus que construíram, na época das capitanias hereditárias, um dos mais ricos patrimônios arquitetônicos da América colonial. A riqueza de Pernambuco foi alvo do interesse de outras nações. No século XVII, os holandeses se estabeleceram no estado entre 1630 e 1654. Na época das capitanias hereditárias, o centro econômico do país estava situado na região Nordeste, uma vez que a capitania mais promissora da época era Pernambuco, com a produção de cana-de-açúcar que era exportada para o mercado europeu.
A atividade açucareira no século XVI foi a principal atividade agrícola da região Nordeste. É importante destacar que essa atividade açucareira, ela desenvolveu toda uma estrutura socioeconômica em torno dela. Uma estrutura que estava baseada na produção de açúcar para atender ao mercado externo, mas fundamentalmente essa estrutura foi criando elos, foi criando laços, foi criando raízes aqui no território brasileiro, e ela se consolidava aos poucos dentro de um tripé, onde você tinha o latifúndio, a própria capitania hereditária já pode ser considerada um grande latifúndio, porque era grande propriedade de terra, a produção escravagista, que era a produção baseada ou no trabalho escravo, inicialmente tentado pelos portugueses para os índios e posteriormente trazido da África em forma da população negra que foi sendo trazida da África para cá para ser escravizada. E no monopólio de um único produto, que no caso aqui em Pernambuco e em boa parte do país era a cana-de-açúcar. O monopólio, o latifúndio e a escravidão era o tripé organizacional econômico que mantinha de pé essa estrutura, ok? Durante o período holandês, que foi um período de ocupação das regiões do litoral do Brasil, a gente teve uma área extensa do litoral do Nordeste, avançando até algumas áreas do Agreste do Sertão, dominada pela Holanda. Durou 24 anos esse domínio holandês em terras brasileiras. No início da história do Brasil, observamos que a ocupação do território se iniciou pelo litoral, devido tanto ao transporte predominantemente marítimo e às dificuldades de transporte terrestre para o interior, quanto ao fato das primeiras atividades econômicas se situarem nesta região geográfica e terem o exterior como principal mercado consumidor. Então isso é muito importante de destacar, identificar que a colonização portuguesa se deu do litoral para o interior. O litoral, como um elo de ligação com a Europa, a produção ela escoava pelo litoral, ia para a Europa pelo Oceano Atlântico, e, ao mesmo tempo, esse elo de ligação com o interior, que era a produção que dava suporte ao litoral. A pecuária, então, foi uma atividade que se desenvolveu no interior do Nordeste brasileiro como subsídio. E era interessante que a estrutura que se desenvolvia nessa região do interior, baseada na atividade da pecuária, era uma estrutura peculiar. Por exemplo, os donos das terras, os latifúndios, eles muitas vezes residiam no litoral, eles eram donos, mas eles eram absenteístas, ou seja, eles não participavam da produção diretamente. Eles eram senhores que estavam residindo nas capitais. Então é importante observar que lá no interior, no latifúndio, nas fazendas do interior, haviam alguns personagens que se destacavam dentro desse processo de administração dessas propriedades. Por exemplo, o vaqueiro foi um personagem de grande importância porque ele era a mão direita do proprietário, mas ele lá lidava com toda a produção pecuária extensiva sozinho. Então, no interior, havia uma possibilidade de mobilidade social maior do que no litoral, onde o senhor, dono das propriedades, estava residindo. No interior, o vaqueiro tinha essa liberdade administrativa e essa mobilidade social ela era muito maior. Ainda dentro da pecuária, ela oferece uma nova dinâmica colonial, uma vez que passou a competir com a produção de cana-de-açúcar no litoral. Uma vez que o proprietário, absenteísta, não estava diretamente ligado à sua propriedade, então, a mobilidade social fazia com que se desenvolvesse essa atividade econômica no interior. E muitas vezes essa atividade econômica da pecuária no interior, ela chegava a afrontar a produção canavieira no litoral. Com a proibição da criação de gado no litoral, uma vez que todas essas terras eram voltadas para a produção de açúcar exclusivamente para atender ao mercado europeu, a pecuária se tornou um fator essencial do povoamento nas novas terras, iniciando a ocupação para o interior. É importante destacar o papel dos rios dentro desse processo, Uma vez que os rios eles têm um sentido físico-natural do interior para o litoral,
onde eles desaguam, e aí a ocupação populacional, que se dava no sentido contrário, do litoral para o interior. Então, muitas dessas fazendas, elas ocupavam as áreas próximas às margens de rios, né? Alguns dos rios mais importantes do Brasil, como por exemplo o São Francisco, no Nordeste brasileiro, ele era também conhecido como Rios dos Currais. Por quê? Porque muitas das propriedades produtoras de gado, produtoras de pecuária extensiva estavam próximas às margens desses rios. O Rio São Francisco, como a gente já falou, não é? Ele favorece o desenvolvimento da pecuária durante os séculos XVI e XVII. Consequentemente, vai permitir a ocupação de sub-regiões como o Agreste e o Sertão do Nordeste. Só lembrando que o Agreste é uma zona de transição, não é? Entre o litoral úmido e o sertão seco. Então, o Agreste teve um papel importante dentro desse processo de interiorização da população, da ocupação populacional do Brasil. E aí vem a participação, não é, das populações dentro desse processo de ocupação. A participação da população negra, não é, durante o período colonial, ela se deu como mão de obra escrava e foi de suma importância para a exploração de riquezas. Era uma população, era uma ocupação, né, que demandava uma mão de obra muito extensa, e essa ocupação ela foi se dando e se conformou com a formação populacional do país, juntamente com os europeus que tinham ocupados e com os indígenas que já haviam habitado essas terras. Pretendendo dar sustentação ao seu modelo de colonização exploratória, Portugal busca na exploração da força de trabalho, inicialmente dos indígenas e posteriormente dos negros vindos da África, uma rentável alternativa. Além de viabilizar a exploração de terras brasileiras, o tráfico negreiro potencializou o desenvolvimento de outras atividades econômicas do Brasil. Então, toda essa estruturação, de formação e ocupação territorial do Nordeste, ela se dá com a contribuição de etnia indígena, da etnia branca e da etnia negra, conformando a estrutura étnica do país. Então, é importante a gente identificar que a mão de obra indígena, ela presente no território, só o fato dela estar presente no território, ela atrapalhava muito os negócios europeus aqui. Por quê? Porque eram focos de resistência no local. Foi muito mais vantajoso trazer a mão de obra africana vinda, porque não havia focos de resistência, além do que, o mais importante é que havia toda uma conjuntura, uma estrutura econômica por trás do tráfico de pessoas vindas da África para o Brasil. Então, esse tráfico, ele gerava uma rentabilidade para quem traficava essas pessoas para o Brasil, ao mesmo tempo que impedia a formação de resistências no território brasileiro. A inviabilidade da mão de obra indígena se deu justamente porque os europeus não tinham disponibilidade para estar em confrontos, em batalhas o tempo todo com os indígenas, e aí viabilizaram muito mais a mão de obra escravizada vinda da África do que escravizar a mão de obra indígena aqui no Brasil. Aqui no Brasil, mesmo com todo esse processo, após algum tempo, alguns núcleos de resistência foram sendo construídos. A população escravizada que estava presente no Brasil construiu e desenvolveu, além de costumes, de hábitos, ela desenvolveu também alguns núcleos de resistência. A resistência quilombola, por exemplo, a escravidão, ela teve início ainda no século XVI, com a fuga de escravos para sair do domínio dos seus senhores e ocupava algumas regiões dentro da mata, que eram os chamados quilombos. Aqui em Pernambuco e Alagoas, entre Pernambuco e Alagoas, nós tivemos o Quilombo dos Palmares, que foi um dos mais desenvolvidos durante aquele período. Se localizava na Serra da Barriga, na região onde está ali o território de Alagoas, e chegou a reunir cerca de 20 mil negros, saídos de dentro das propriedades dos senhores de engenho. Apesar de várias tentativas de destruição, é em 1694 que Palmares vai ser totalmente ocupado, vai ser totalmente tomado. Depois da intensa busca, o líder
do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, foi finalmente capturado, degolado e teve a cabeça exposta em praça pública na cidade do Recife. Algumas homenagens, conforme a gente pode ver aí na tela, né, ao principal líder negro do Brasil, que é o Zumbi de Palmares, que foi o líder do Quilombo dos Palmares. Então, analisando os fatos históricos abordados até agora, a gente conclui que tanto a conquista quanto a ocupação do território, elas têm relação direta com a dinâmica das atividades econômicas desenvolvidas aqui no Brasil colônia, considerando a presença indígena, a ocupação europeia, o tráfico e escravidão de negros, para compreender o processo de ocupação da região Nordeste. Toda essa estrutura, ela vai conformar essa ocupação dentro da região Nordeste. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, tá certo? É importante a gente salientar que o processo de ocupação do Nordeste teve toda essa estrutura, tá certo? De permanência no litoral, desenvolvimento para o interior e de ligação com as metrópoles europeias. A gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.